Oi, gente, boa tarde, primeiro ano de biologia, primeiro barra segundo ano de biologia, né? Que vocês são quase segundo ano, só vão finalizar agora a terceira unidade e já vão para o segundo ano. Parabéns, vamos lá que a gente está na reta final. Olha só, a gente vai ver um conteúdo, né? Que esse conteúdo é relacionado à origem da vida, né? Como se acreditava antigamente que era esse processo de surgimento de seres vivos. Então, são teorias que existiam na antiguidade. A gente vai falar um pouco como essas teorias, né? Algumas observações que deram certo para alguns estudos, outras que caíram por terra, que viu que não era certo, e as comprovações e o que é aceito hoje em dia, tá? Então, a gente vai conversar sobre as primeiras ideias sobre essa geração dos seres vivos, tá bom? Gente, são teorias que existiam, né? As teorias aceitas atualmente através das comprovações científicas, tá? E é um conteúdo importante que tem aí no livro de vocês, que é interessante, tem várias observações legais e até coisas engraçadas pra gente dar risada. Olha só. E aí ficou conhecida como abiogênese e biogênese, esse conteúdo, né? Nas teorias da abiogênese e também da biogênese. Quem quiser anotar, só é pausar o vídeo e anotar, tá bom? Tá um pouco escuro, gente, porque tá frio. E aí eu fechei tudo aqui, mas não é só por isso não, é porque estão tocando fogo também, coisa lá fora, é um fedor entrando dentro de casa, aí eu tive que fechar tudo, acender a luz, até esse vídeo assim meio esquisito. Mas meus vídeos, a maioria são esquisitos, né? Então tá tudo bem. Olha só, para você entender, né, e não esquecer, vamos para o significado da palavra, tá bom? Não esquece esse detalhe. Biogênese. O que é que significa biogênese? Primeiro a gente já conversou sobre o que significa biologia, né? Bio significa vida. Vou colocar aqui, ó. Bio significa vida. Então, logia vem da palavra logos, que significa estudo. Então, biologia é o estudo da vida, não é isso que a gente fica estudando? Beleza. Então, aqui eu quero saber o que é que significa, o que é que tem a ver aqui, biogênese. O que é que vai significar gênese? Eu acredito que a maioria, né, a grande maioria saiba aí um exemplo. O primeiro livro que tem da Bíblia é chamado de quê? O livro de quê? De Gênesis, não é verdade? Então, Gênesis significa início. É por isso que quando, né, para quem tem costume, mesmo quem não tenha, todo mundo já teve contato com a Bíblia em algum momento na vida, seja de alguma religião ou não. Quando a gente pega essa Bíblia e abre, tem assim, né? No início Deus criou o céu e a terra, não é verdade? E aí vem contando, aí vem a história de Adão e Eva e tal e tal. Então é o princípio, né? Então, assim, o nome desse livro se chama Gênesis porque ele significa princípio, início, tá bom? Então, se você não esquecer isso daí, você vai lembrar do conteúdo de biologia, porque bio você já sabe que é vida. Então, aqui, essa parte aqui, Gênese, significa início, tá bom? Início da vida. Então, é o conteúdo, ó, primeiras ideias sobre a geração dos seres vivos, tá bom? E aí tem a abiogênese. O que quer dizer agora? Porque são palavras iguais. A diferença dessa palavra aqui é que tem esse A. Um A na frente do nome significa o quê? Aí a gente vai agora para português. A na frente do nome significa não, tá? E agora a gente vai compreender o que é que essas teorias diziam, né? Uma parte dessa teoria da biogênese tem a ver também com o que ficou conhecido de geração espontânea. Espontânea. E o que é que quer dizer isso daí? Espontânea, gente, é uma coisa que surge naturalmente, certo? Surgiu espontaneamente, tá bom? Então, o que é a geração espontânea? O que é a biogênese? A biogênese foi aceita durante muito tempo, certo? Desde a antiguidade. E aí, o que ficou aceito? Principalmente com as ideias de Aristóteles também. O que é que o pessoal acreditava? Que a vida, os seres vivos, alguns tipos de animais, micróbios ou coisa do tipo, haveria surgido através de matéria bruta, através de coisas não vivas. Ou seja, que coisas não vivas poderiam chegar e dar origem
a outras coisas vivas. Ou então determinado material poderia dar origem a ou um determinado ser vivo poderia dar origem a outro ser vivo diferente e por aí vai. Por isso que ficou conhecida como geração espontânea, porque esses seres vivos poderiam surgir espontaneamente. Mas era do nada? Não. Eram feitos, só que naquele tempo, né, gente, não tem toda a tecnologia, né? Mas aí eram feitos experimentos e tudo, e aí via surgimento de micróbios, surgimento de outros seres vivos, do nada aparecia aquele ser vivo ali. Então acreditava-se que era a partir dali. Um exemplo, tem um exemplo que fala da cobra, que achava que quando via, como é que diz? Né, deixa eu lembrar esse experimento da. Não era experimento da cobra, é que a cobra não vai e deixa aquelas cascas, não troca de pele, né? Aí fica aqueles restos de pele. Não sei se vocês sabem, eu acredito que vocês sabem, mais do que eu, inclusive. Então, acreditava-se que tinha que tirar aquela casca dali, né? Aquela pele dali, porque senão ia dar origem a novas cobras. Mas não é verdade, né? É uma cobra que passou por ali, trocou de pele, ficou só aquela parte lá e ela foi embora. Mas aí dizia que poderia surgir dali. Acreditava-se também, por exemplo, que restos de roupa, de. Como é que diz? Coisas no porão da casa. Aquele quartinho escuro, que em geral era no subterrâneo, a gente não tem muito esse costume, mas uns restos de roupa, umas coisas assim, suja, suada, dizia que dava origem a ratos, que da roupa ia surgir os ratos. Mas não, era justamente aquele cantinho, né? Quentinho, que a gente sabe que rato gosta de um cantinho quentinho. Rato adora entrar dentro de fogão, adora umas coisinhas. Bicho, em geral, gosta disso, né? Desses cantinhos escuros e quentinhos para poder se proliferar ali, né? Aí acreditava-se que isso daí é que dava origem àquele determinado ser vivo. Estão conseguindo enxergar aqui o não vida? Bio significa vida. Então ele quer dizer que o início, né, dessa vida aí que veio a partir de um ser, de uma matéria bruta, de um ser não vivo, que poderia ser originado daí. Entendeu? Então, assim, a abiogênese. Aí, hoje em dia, a gente ouve isso daí, né? E diz, um absurdo. Como é que o povo desse tempo acreditava num negócio tão absurdo assim? Mas, gente, se a gente estivesse nessa época, a gente poderia até contrariar, mas a gente ia acabar acreditando também. A gente ia achar que isso era a maior verdade. É que nesse negócio de terra plana, terra redonda, há muito tempo já foi comprovado que a terra não é plana. E mesmo assim, tem gente falando esse tipo de absurdo e tentando provar, sendo que já foi comprovado que a terra é redonda. Mas, enfim, é só para vocês terem uma noção que às vezes a gente dá risada quando a gente olha na história algum fato antigo que todo mundo acreditava e a gente fica acreditando ainda também nas coisas absurdas na nossa atualidade, em pleno século XXI. Então, não é tão absurda assim a abiogênese, tá certo? Aí vamos lá. E outra, a gente não pode desmerecer a geração espontânea, nem a abiogênese, só porque foi comprovado. Por quê? Porque as discussões começaram aqui. E é importante haver as discussões, os estudos. Será que é isso mesmo? De onde é que vem a vida? Como é que surgem as coisas? E de onde é que vêm os micróbios? Então, essas dúvidas daqui e essas tentativas de experimentos e de explicações ajudam a chegar na verdade, entre aspas, naquilo que vai ser comprovado. Se ninguém tem dúvida, ninguém vai estudar, né? Então é importante existir esse momento para poder progredir. E aí vem a biogênese. A biogênese já vai dizer, não, um ser vivo só pode existir a partir de outro ser vivo, de um progenitor, de alguém que chegou antes dele para poder, né, haver os cruzamentos e essa vida surgir. Cruzamento pode dizer, viu, gente, que não é obrigatório no ser vivo existir o macho, a fêmea, para poder ter a procriação. Vixe, Bruna, como assim? É porque você não tem que pensar em vida só o ser humano, só os animais. Você tem que pensar em algumas plantas, de pólen, de flor, você tem que lembrar de protozoários, você tem que lembrar de fungos, de bactérias. A bactéria não tem bactéria macho e bactéria fêmea. A bactéria ela vai se multiplicando. Então é por isso que eu tô falando que a gente não tem que pensar só nos animais, porque senão a gente fica viajando na maionese, achando que é obrigatório ter macho e fêmea para poder procriar. Entendeu? Eu tô falando de multiplicação.
de seres vivos, tá bom? Então, assim, eu vou dar um pause rapidinho para mim apagar aqui o quadro e a gente começar a conversar sobre alguns experimentos. Espera aí, pode ficar aí que na mesma hora eu vou voltar. Pronto, vamos continuar. Então, gente, durante muito tempo, né, ficou sendo aceita, né, a teoria da geração espontânea e tudo, o pessoal tudo aceitando que a vida poderia surgir espontaneamente, do nada, através de materiais não vivos, tá bom? Através da matéria bruta, às vezes vocês vão ouvir matéria bruta, você lembra isso, tá bom? Não vive. E aí, quando chegou mais ou menos no século XVII, teve um estudioso, Francisco Redi, né? Então, em geral, as questões fala muito Redi, Francisco, eu falo Francisco Redi, tá? Então, Redi, ele fez, né, um experimento para tentar ver se era isso aí mesmo. Por quê? Olha só. Gente, antes de virar uma mosca, não tem aquela larvinha branca? Aquela larvinha branca é uma futura mosca, né? Por isso que as coisas que tá estragado tem aquela larvinha branca, ali é mosca, é larva de mosca. Aí o que acontece? Muito se achava que essa larva de mosca surgia do nada. Então, assim, se algum animal morria, aí via lá, né, aquele animal morto, né, no meio lá, aí, cheio de larva, aí achava que surgia daquela carne. Entendeu? E aí, Francisco Redi chegou e disse, será que é isso mesmo e tal? Não tô achando que é isso não. E aí ele foi fazer um experimento. E esse experimento de Redi foi muito importante, tá? O que é que ele fez? Ó, eu desenho mal, vocês já sabem que eu desenho mal mesmo. Ele pegou 3 frascos de vidro, né? E colocou pedaços de carne dentro dos 3 frascos. Só que aí ele fez o seguinte, ele tampou o primeiro, tem uma tampa. O segundo ele colocou tipo uma gazezinha, sabe que é aquela gase de curativo? Mas tampava, né? E o terceiro ele deixou a boca aberta. Pronto. Se você pegar pedaços de carne, colocar em frascos e largar lá, o que é que vai acontecer? Quem é a primeira a chegar? A bonita da mosca, né? E aí as moscas vinham, ó, voando. Conseguia entrar? Não. Na gaze também não conseguia entrar. Ó, voando aqui, não conseguia entrar, porque a gaze, né, toda coisadinha. Quando chegou aqui, a mosca voando começou a entrar aqui, né? E aí, depois de um tempo, né, depois de alguns dias, ele pôde notar, né, que essa carne aqui, ela começa a apodrecer, porém, não tem larva nenhuma. Já daqui estava cheio de larvas. Então, a matéria viva, né, não apareceu do nada, brotando da carne larvas. Não. Essas moscas vêm, depositam seus ovinhos e seus ovinhos vão se transformar em larvas, que essas larvas vão se transformar em futuras moscas depois, beleza? Então, assim, com isso, enfraqueceu mesmo a questão da teoria da geração espontânea, da abiogênese. Chegou a cair por terra? Não. Ainda tinha gente que estava dizendo, não, esse negócio está errado. Inclusive, o próprio Redi acreditava em algumas gerações espontâneas, algumas. Como, por exemplo, ele achava que as barriga de verme, sabe? Que as vermes intestinais surgiam do nada. Ele achava que era a própria barriga que produzia essa verme. Por favor, não seja essa pessoa que acredita nisso, que Redi, deixa eu ver aqui o ano dele. Redi, ele nasceu em 1626 e morreu em 1697. Então, você está em 2021, as vermes não surgem do nada. À medida que a gente vai se alimentando, esses determinados alimentos pode conter alguns tipos de ovos lá, que esses ovinhos são de futuras vermes, certo? Então, assim, um alface mal lavado, um coentro, uma outra verdura, fruta, ou o que for que você acabou comendo, poderia estar mal lavada, e aí por isso que dá origem às vermes, beleza? Você não ficar achando que a verme vai surgir da sua barriga, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí, esse foi o experimento de Redi. Redi foi muito importante porque ele fez esse experimento, deu enfraquecida nessa teoria aí da biogênese, da geração espontânea, mas ele ainda acreditava em algumas coisas e outras pessoas também não aceitavam, então ainda ficou nesse processo aí, tá bom? E aí veio as contribuições de 2 pessoas que foram muito importantes. Eu tô olhando aqui para baixo, é o livro, viu, gente? Cheio das histórias aqui o livro. O livro de vocês tem todo esse conteúdo. E aí veio John Needham,
certo? E Lázaro Spallanzani, eles foram bem importantes porque eles fizeram outros experimentos também tentando comprovar algumas coisas. Que coisa é essa? Ainda acreditava-se que os micróbios, os micro-organismos que a gente não enxerga olho nu, tá? Ainda acreditava-se que eles surgiam espontaneamente, que talvez um animal, não, mas que o micróbio surgia do nada, entendeu? Que não havia essa proliferação de, no caso aí, fungos e bactérias microscópicos, né? Aí o que acontece? Lázaro Spallanzani e John Needham fizeram outros experimentos, né, para tentar comprovar ou não essa teoria. Só que aí eu vou deixar esse conteúdo para a próxima aula, porque nós já estamos em 15 minutos de aula, e 15 minutos de aula gravada é muita coisa, né? Na verdade, se fosse ao vivo no Meet, eu talvez tivesse dado até menos do que isso, né? Porque tem as intervenções, etc, etc. Não esqueçam os nomes nos comentários e na nossa próxima aula, no próximo vídeo, tem esse conteúdo, tá bom? Beijo!